Crianças, boa tarde. Hoje vocês vão prestar bastante atenção nas falas da tia, porque a tia vai falar um pouco sobre a nossa avaliação, né? Uma revisão dos nossos conteúdos de história. Então, fiquem bem atentos, prestem bastante atenção nas minhas falas, que será o que a tia vai cobrar na nossa avaliação. Então, vamos começar aqui com o Tratado de Tordesilhas, né? O Tratado de Tordesilhas, como nós sabemos, tratado porque foi um acordo, né? E Tordesilhas, porque foi lá na cidade de Tordesilhas que aconteceu esse acordo entre Portugal e a Espanha, tá bom? Lembrando que esse acordo, quando o Brasil, né, foi descoberto por esses países, já que eles estavam disputando as nossas terras. Portugal, como havia descoberto, assim, entre aspas, porque o Brasil já existia, né, já era habitado pelos índios, e aí ele se achava no poder de ter as nossas terras somente para ele. A Espanha, né, como se destacou também nas grandes navegações, segundo país a chegar às nossas terras, também queria as nossas terras. Naquela época, quem decidia era a Igreja Católica, e no caso a Espanha, né, o Papa da Espanha, ele que determinou, por meio de um documento chamado de Bula Papal, determinou, né, a divisão das nossas terras, que hoje é o Brasil, ao meio, ficando a parte oeste com a Espanha e a parte leste com Portugal, como nós sabemos. E essas grandes navegações nós sabíamos que não por acaso Portugal descobriu aqui as nossas terras, porque eles estavam, na verdade, interessados em encontrar uma outra rota que levassem eles até as Índias. Por que até as Índias? É porque eram nas Índias que encontravam, nessa época, século XV e XVI, as especiarias, que eram os produtos mais caros daquela época. As especiarias, vocês lembram que cravo, gengibre, noz moscada, canela, são condimentos, temperos, conservantes, né, dos alimentos. E que hoje nós sabemos que no nosso mercado tem um valor bem simbólico. Certo, gente? Então, é importante destacar essa parte. Aqui nós temos essa imagem, a imagem das grandes navegações, quais foram as rotas, como você pode estar vendo, cada rota de uma cor, né, que os navegadores, eles queriam chegar, como você está vendo aqui, né, aqui abaixo, na Ásia, aqui no Oriente, as Índias, e aí a Europa, aqui na parte em cima, vermelho, laranja, abaixo a África, aí amarela, América do Sul, que é a América na qual nós moramos, em cima, que depois da América do Sul, de azul, lilás, América Central, e mais acima, América do Norte, onde temos também a cor vermelha. Então, crianças, aqui esse mapa é só para você se situar, observar, né? Que ele saindo aqui em cima, ó, Oceano Atlântico, o oceano que banha nessa parte. Ele saiu pelo Oceano Atlântico aí da Europa, né? E aí, para você ver, e o contornar a África, esse continente africano aí na cor verde, para poder, ó, fazer a rota e chegar aqui às Índias, né? Na Ásia. Esse longo percurso pelo mar, porque naquela época não havia meios de transporte moderno como nós temos hoje, o aéreo, terrestre, também não tínhamos estradas, então a forma como eles se deslocavam de um local para o outro era por meio do mar, por meio das águas, em suas caravelas. E aí, como você pode estar vendo, né, não por acaso descobriram aí as nossas terras, né, o Brasil, aí o nosso continente americano, aí na partezinha amarela. E aí, enquanto isso, nós sabemos quando Portugal chegou, Pedro Álvares Cabral, aí uma caravela voltou para a Europa, e as outras seguiram rumo, né, ao nova rota, né, ao descobrirem um novo caminho de chegar às Índias. Então, só para você ver o tanto que esse percurso era bem longo, viu, gente? Porque também naquela época eles não tinham instrumentos de orientação, tudo era mesmo assim avulso, podemos dizer. Não tinha papel, não tinha documentos que comprovassem, né, essa distância, que desse as previsões de tempo para eles, não. Nada disso tinha ainda naquela época, século XV, XVI, das grandes navegações. Esse mapa é só para você melhor se situar quando a gente fala que eles iam chegar às Índias contornando o continente africano, para você ver aí, para ter uma noção dessa distância. Então, como eu disse para vocês, né, o Papa da Espanha que fez com que houvesse essa divisão, ficando aí do lado parte oeste a Espanha e da parte oeste Portugal, como você pode estar vendo aí, Tratado de Tordesilhas. Esse tratado foi assinado em 7 de junho, viu, de 1494, na cidade de Tordesilhas, por isso que é Tratado de Tordesilhas. E isso entre Portugal e Espanha, como você está vendo aí, pode estar observando. Depois o nosso outro conteúdo foi sobre as primeiras expedições, isso porque Portugal havia descoberto as nossas terras nas grandes navegações, mas eles
não estavam interessados no momento em colonizar. Por que eles não estavam interessados em colonizar? Porque eles estavam mais interessados com o lucro, né, que iriam obter com as especiarias que eles iriam encontrar nas Índias. Só que por ele ter encontrado essas nossas terras, Portugal, né, ele não queria deixar assim para os outros povos, franceses, holandeses, ingleses, não queria. Porque como ele havia descoberto, né, entre aspas, ele se achava no direito de ele comandar, de ele ser o dono. E aí ele mandou, né, vendo que os outros países estavam querendo também essas terras, invadirem essas terras a qualquer momento, ele mandou as expedições. E aí as primeiras expedições, veio a primeira expedição, né, em 1501, expedição, como a gente vai ver aqui, essas expedições elas vieram para ver se aqui tinham riquezas e que riquezas eram essas, que aí sim ele iria realizar o processo de colonização. Então a primeira expedição foi em 1501, ela foi comandada por Gaspar de Lemos, e eu destaque essa parte por Gaspar de Lemos. E eles descobriram a existência aqui do pau-brasil, tá bom? Logo depois retornaram, voltaram a Portugal e aí veio a segunda expedição, em 1503, tá bom? Segunda expedição também exploradora. Essa segunda expedição, destaquem, foi comandada por Gonçalo Coelho, tá bom? E essa expedição, elas levaram as primeiras amostras de pau-brasil para a Europa. Eles perceberam que aqui tinha realmente muitas riquezas. E aí voltaram e levaram, né, as amostras do pau-brasil para a Europa. Então, destaquem essa parte. Depois temos as expedições guarda-costas. As expedições guarda-costas, elas são comandadas por Cristóvão Jacques, tá bom? Então, façam esse destaque. E essas expedições, que chegaram de 1516 e ficaram até 1526, 10 anos aproximados, elas vieram com o intuito de patrulhar, uma espécie assim de policiamento, né, dos franceses. Eles queriam, né, o quê? Evitar que os franceses realmente entrassem nessas terras que hoje, né, é o nosso Brasil. Né? Logo depois da expedição guarda-costas, comandada por Cristóvão Jacques, veio as expedições colonizadoras. O nome já diz colonizadora, veio colonizar. Então, se eles vieram colonizar, eles vieram já para morar. Então, eles teriam que se preparar melhor. Como aqui era só a terra, né, água, florestas, animais. Então, agora eles vieram trazendo animais domésticos, animais que eles pudessem criar aqui para poder, quando sentirem fome, matar e se alimentar. Também trouxeram sementes, tá bom? De feijão, milho, arroz, várias sementes, onde eles também fossem desenvolver aqui a agricultura, que era o plantio e a colheita desses alimentos, que iriam servir na sua alimentação, tá bom? Então, vieram agora para morar. As expedições colonizadoras, elas são chefiadas por Martim Afonso de Souza, tá bom? Destaque. E os objetivos dele, esse quadrinho lilás aí, quero que vocês destaquem, quadrinho rosa, desculpa. Quais eram os objetivos das expedições exploradoras? Fundar núcleos de povoamento e de defesa, tá bom? Era combater os corsários franceses, combater, né, os franceses, fazer com que os franceses voltassem para a França e explorar o litoral até o Rio da Prata. Então, observem isso aí, tá lá na nossa avaliação. Quais eram os objetivos das expedições colonizadoras? Depois, né, temos, então, destaque, Martim Afonso de Souza, ficou com as expedições colonizadoras. Expedição guarda-costa, Cristóvão Jacques. Expedições exploradoras, nós tivemos a primeira e a segunda. A primeira em 1501, lembram? Comandada por quem? Gaspar de Lemos. E a segunda em 1503, comandada por Duarte da Costa. Então, confira direitinho. Vamos agora às capitanias hereditárias. Então, gente, vendo que o sistema de expedições exploradoras não estava dando certo, vieram quem? Vieram antes, né, as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foi quando, aqui, ó, você pode estar vendo nesse mapa, quando o governo português, ele resolveu, né, o rei de Portugal, resolveu dividir essas nossas terras em 15 grandes lotes de terra, onde tinha as terras dominadas por Portugal. Né? Nossas terras, eles resolveram dividir elas em 15 grandes lotes de terra e cada lote de terra desse ele deu a um donatário, tá bom? Então ele deu às pessoas da confiança do rei, que era chamada de donatário. Só que dessas 15 capitanias, apenas 2 capitanias prosperaram. Apenas 2. Também os donatários, eles não tinham, né, recursos nenhum.
O governo português não dava, só dava que ele tinha que se virar, não tinha recurso, tinha que trabalhar com o próprio recurso dele. E era muito difícil. Então, apenas 2 dessas capitanias prosperaram, que foi a de Pernambuco, tá bom? E a de São Vicente. A de São Vicente foi comandada por Martim Afonso de Souza, não esqueça. E a de Pernambuco foi por Duarte da Costa. Então, é importante você destacar essa parte sobre as capitanias hereditárias, que era uma forma de evitar, né, o contrabando do pau-brasil, evitar que os franceses realmente invadissem essas terras, tá bom? Aqui nós temos, né, as responsabilidades dos donatários. Gostaria que você observasse que de desenvolver as terras com seus próprios recursos, como eu mencionei anteriormente, mas eles tinham os direitos. Quais eram os direitos dos donatários? Vamos destacar: cobrar impostos, né, exercer a justiça estabelecida pelo rei, receber parte dos tributos da exploração da terra e doar terras para quem quisesse cultivá-la. Então, esses eram os direitos dos donatários. Mais abaixo nós temos aí as dificuldades também, né, desse sistema para eles, o sistema de capitanias hereditárias, como eu disse, era a falta de recursos, eles não tinham dinheiro como investir. A distância entre Brasil e Portugal, como a gente pode ver lá no inicinho do nosso slide, né, no mapa representando o nosso mundo, era muito distante. O ataque frequente dos indígenas que viviam insatisfeitos por conta dessa ocupação portuguesa nas terras deles, a falta de pessoas para trabalhar na lavoura e a grande extensão, né, da terra das capitanias. Então, como eu falei para vocês, as 2 capitanias prosperaram, não esqueça, Pernambuco e São Vicente, tá bom? Destaquem aí. E aqui abaixo, onde nós temos esses 4 pontinhos pretos, gostaria que vocês frisassem nessa parte, que são as funções, né, do governo geral. Nós temos aí, o que é que o governo geral deveria fazer? A partir do fracasso do sistema de capitanias hereditárias, que de 15 apenas 2 prosperaram, as outras 13 fracassaram, não deu certo, significa dizer que não foi tão legal assim. Então, a partir desse fracasso das capitanias hereditárias, surgiu o sistema de governo geral, que era o sistema de capitanias hereditárias era descentralizado, nós já acabamos de ver. Cada terra tinha uma pessoa para administrar, que era o donatário. Já agora, o sistema de governo geral, não. Iria ter apenas o governo geral, né, para representar todas essas terras. Então, qual era a função dele? Centralizar a administração, defender a costa brasileira dos ataques dos estrangeiros, né, evitar que franceses e holandeses invadissem essas terras, fiscalizar as capitanias, tá bom? E garantir a lavoura açucareira. Então, essas eram as obrigações, né, as funções do governo geral. Gostaria que vocês aprendessem, nós vamos cobrar lá na nossa avaliação. E aqui, como eu já mencionei anteriormente, né, sobre o sistema de governo geral, que surgiu pelo fracasso das capitanias. E aí nós vamos destacar também a questão dos governadores gerais, o primeiro governador geral, Tomé de Souza, o segundo governador geral, Duarte da Costa, e terceiro governador geral, Mendes Sá, que administrou com a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá. Aí aqui abaixo também gostaria que vocês destacassem que contou também com a colaboração deles, o provedor Mor, responsável pelas finanças, o ouvidor Mor, responsável pela justiça, e o capitão Mor, responsável pela defesa, tá bom? Especialmente do litoral, para evitar que os estrangeiros invadissem. Então, e os objetivos desse governo? Gostaria também que você destacasse quais eram os objetivos desses governos. Vieram 3 governos. O objetivo deles era enfrentar invasões estrangeiras, como você pode estar vendo aí no quadrinho verde abaixo. Era fundar vilas para garantir a posse do território, né, a Portugal, e controlar os indígenas. De qualquer forma, tinha que controlar os indígenas, seja por meio da catequese, da aliança ou da luta. Por quê? Os indígenas, claro, eles já habitavam aqui, já moravam aqui, então as terras eram deles. Quando os portugueses chegaram invadindo, aconteceu muitos conflitos, tá bom? Os indígenas, claro, não aceitaram assim, eles simplesmente chegaram destruindo tudo, mandando em tudo. Então, por isso, houve muitos conflitos. Por isso que ele disse, o objetivo do governo geral era um deles, era esse, controlar os indígenas. Fazer com que os indígenas se acalmassem, deixassem que eles entrassem, procurassem as riquezas, pegassem as riquezas. Pra você ver, fundar vilas, tá bom? Fundar vilas para evitar que os estrangeiros entrassem também, né? E enfrentar as invasões estrangeiras. Fazer com que Holanda, França, Inglaterra voltassem para os seus países. Então, esse quadrinho verde aqui é muito importante. Releia ele que vai estar lá na nossa avaliaçãozinha, tá bom?
Então, como eu falei antes, né, primeiro governador-geral, destaque, quem foi Tomé de Souza, tá bom? Veio junto com ele padres, jesuítas, né, militares. Os padres jesuítas, eles vieram no intuito de catequizar os indígenas, viu, gente? Falarem da palavra de Deus e na esperança de que os índios iriam dar tudo para eles, né? Depois nós temos o segundo governador-geral, não esqueçam, Duarte da Costa, tá bom? O governo dele foi muito abalado pelo enfrentamento à invasão francesa, tá bom? Então destaquem essa parte. Depois, terceiro governador-geral, que foi Mendes de Sá, como eu disse, governou juntamente com seu sobrinho Estácio de Sá e conseguiram fundar, né, a cidade que atualmente é Rio de Janeiro, tá bom? Então, crianças, gostaria que vocês realmente pegassem o livrinho, destacassem as partes mais destacadas, frisassem essas partes que a tia falou e estudem para as nossas avaliações que já se aproximam, já se iniciam na próxima semana, tá bom?